Graça e paz, pessoas amadas e escolhidas, lendo a Bíblia diariamente. Vamos aqui prosseguir com o nosso foco em ler a Bíblia toda. Você está no canal Apóstolo Erivan Souza. Não é sobre religião, é sobre Jesus te amar tanto. É sobre nos conectar com o nosso Senhor e nos relacionar com Ele por intermédio de estudos da Palavra de Deus, de comunhão, de lives diariamente. Se eu fosse você, eu já me inscreveria, acionava os sininhos e já fazia parte dessa família abençoada. Estamos nesse propósito de ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Nessa ocasião estamos no Êxodo, capítulo de número 31. E já vamos ler todas as vezes que você entrar aqui para ler a Bíblia conosco. Ao término da leitura, nós encerramos com uma oração. Então não vá embora antes. Se não conseguir assistir tudo, você assiste depois, em um outro dia, em um outro período do dia. Lembrando que todas as vezes que nós nos desafiamos a espiritualidade para lermos a palavra de Deus, vai acontecer os bocejos, os cansaços, a fraqueza, vai surgir um enfado, mas nós temos que romper e vencer isso. Todo ataque no nome de Jesus está vencido agora. Sejamos fortalecidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Sejamos revestidos das armaduras e do poder de Deus para mantermos o nosso foco e concluirmos a nossa leitura em nome de Jesus. Amém? Êxodo capítulo de número 31. Vamos lá? Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que, vou trocar até o fundo musical aqui, vou colocar um fundo musical mais enérgico, tá certo? Deixa eu pular aqui, calma. Deixa eu pular aqui, glória a Deus, aqui nesse momento, isso, que estamos aqui ao vivo, vai ficar aí gravado aí para você, tá certo? Ver em um outro período, isso, agora sim, glória. Capítulo de número 31 do Êxodo. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezaliel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, e de conhecimento, em todo o labor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata, e em lapidar em ouro, em prata, em cobre, e em lapidar pedras para engastar, e em entalhes de madeira para trabalhar em todo o labor. E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam tudo o que te tenho ordenado. A saber, a tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório que está sobre ela, e todos os pertences da tenda, e a mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus pertences, o altar de incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes do ministério, e as vestes sagradas de Araão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio, e o azeite da unção e o incenso aromático para o santuário, farão conforme a tudo que te tenho mandado. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do meu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado de descanso,
santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Capítulo de número 32 do Êxodo. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Araão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Araão lhe disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e as trouxeram a Araão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Araão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoou Araão e disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos. Trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. E levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai e desce, porque o teu povo que fizesse subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinam e oferecem-lhe sacrifícios. Disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele, e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Ó Senhor, por que se acenda o teu furor contra o teu povo, que lhe tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: Para o mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los na face da terra. Torna-te do furor da tua ira, arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda esta terra de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a imensa escritura de Deus, esculpida nas tábuas.
Ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra no arraial. Porém ele respondeu: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as no pé do monte. E tomou o bezerro que tinham feito, queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó. E o aspergiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. Moisés perguntou a Arão: que te tem feito este povo, para que sobre eles trouxesse tamanho pecado? Então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que esse povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: faze-nos um Deus que vá diante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o e deram-me, e lancei no fogo, e saiu este bezerro. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, e disse-lhes: assim diz o Senhor, Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. E caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens, porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isso para que ele vos conceda hoje uma bênção. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós cometestes grandes pecados, agora porém subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Êxodo capítulo de número 32, versículo 31. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, e se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés:
Êxodo capítulo 32, versículo 33, então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito, e eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, por ter tido feito o bezerro que Araão tinha formado. Êxodo capítulo 33. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei um anjo diante de ti e lançarei fora os cananeus, os amoreus, os heveus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, planteou-se e ninguém pôs sobre si os seus ornamentos. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de vocês, te consumirei, porém agora tira os teus ornamentos, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus ornamentos ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer que fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Moisés, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. Êxodo capítulo 33, versículo 12. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar? Então disse-lhe: se tua presença não for conosco, não nos faça subir desse lugar. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo?
Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. E proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha ou a rocha, e acontecerá que quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda da penha, e cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não me verá. Êxodo capítulo de número 34. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu encravarei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim e no cume do monte, e ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte. Nem ovelhas, nem bois apacentem defronte do monte. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedras, como as primeiras. Levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha lhe ordenado. Levou as 2 tábuas de pedra nas suas mãos. O Senhor desceu numa nuvem, se pôs ali junto a ele, e ele proclamou o nome do Senhor. Passado, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, e grande em beneficência e verdade. Êxodo capítulo 34, versículo 7, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Êxodo capítulo 34, versículo 7, que o culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Moisés apressou-se, inclinou a cabeça à terra e adorou. E disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora, ó Senhor, no meio de nós, porque este é o povo de dura serviço, porém perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Então disse: eis que eu faço uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisas terríveis é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora diante de ti os amoreus, os cananeus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra, aonde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares derrubareis, as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis. Porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso.
para que não faças aliança com os moradores da terra, e quando eles se prostituírem após os seus deuses, os sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado deles, comas também dos seus sacrifícios. E tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam com que também teus filhos se prostituam com os seus deuses. Não te farás deuses de fundição. A festa dos pães ázimos guardarás, 7 dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Tudo que abrir a madre, meu é, até todo o teu gado, que seja macho e que abre a madre de vacas e de ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro. Mas se o não resgatar, cortar-lhe-ás a cabeça. Todo o primogênito de seus filhos resgatarás, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. Êxodo capítulo 34, versículo 21. 6 dias trabalharás, mas no 7º dia descansarás. Na ardura e na cega descansarás. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita ao fim do ano. 3 vezes ao ano todos os homens aparecerão perante o Senhor Deus, o Deus de Israel, porque eu lançarei fora as nações de diante de ti e alargarei o teu território. Ninguém cobrirá a tua terra quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Não sacrificarás o sangue do teu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para o amanhecer. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme ao teor destas palavras tenho feito aliança contigo e com Israel. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho estavam nas mãos de Moisés. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com ele. Olhando, pois, Araão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia. Por isso temeram chegar-se a ele. Então Moisés o chamou, e Araão e todos os príncipes da congregação tornaram-se a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair, e saindo falava com os filhos de Israel, o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, que resplandecia a pele do seu rosto, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até entrar para falar com ele. Êxodo capítulo de número 35. Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado de repouso ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um cujo coração é voluntário, disposto, a trará por oferta alçada ao Senhor.
ouro, prata e bronze. Como também azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiro, tinta de vermelho, peles de texugos, madeira de acácia, azeite para as luminárias, especiarias para o azeite da unção e para um incenso aromático, pedras de onix, pedras de engaste, para o éfode e para o peitoral. Venham todos os sábios de coração entre vós e façam tudo o que o Senhor tem mandado. O tabernáculo, a sua tenda, a sua cobertura, os seus conchetes, as suas tábuas, as suas barras, as suas colunas e as suas bases. A arca e os seus varais, o propiciatório, o véu da cobertura, a mesa e os seus varais, todos os seus pertences, os pães da proposição, o candelabro da iluminária e os seus utensílios, as suas lâmpadas, o azeite para a luminária, o altar de incenso, os seus varais e o azeite da unção, o incenso aromático, a cortina da porta para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, o crivo de cobre, os seus varais e todos os seus pertences, a pia e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas, as suas bases, o reposteiro da porta do pátio, as estacas do tabernáculo, as estacas do pátio, as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, sacerdote, as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdócio. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. E veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntário o excitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes santas. Assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, e trouxeram fivelas e pendentes e anéis e braceletes, todos os objetos de ouro, e todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com o azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros, tintas de vermelho, peles de texugos os trazia. Todo aquele que fazia oferta alçada de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia, trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com suas mãos e traziam o que tinham fiado, o azul, o púrpura, o carmesim, o linho fino. E todas as mulheres cujo coração moveu-se em habilidade. Fiavam os pelos das cabras. Êxodo capítulo de número 35, versículo 27. E os príncipes traziam pedras de onix, pedras de engaste, para o éfode, para o peitoral, especiarias e azeite para luminares, e para o azeite da unção, e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara, se fizesse pela mão de Moisés. Assim, os filhos de Israel trouxeram por oferta voluntária ao Senhor. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezaliel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria e entendimento, conhecimento em todo favor, ou em todo labor, para criar invenções, para trabalhar em ouro, em prata, em cobre, em lapidar pedras para engastar e entalhar madeira, para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, e a ele e a Oliabe,
o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do gravador em azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, e do tecelão, trazendo toda a obra e criando invenções. Amém? Glória a Deus, graças a Deus por mais uma leitura concluída. A nossa próxima leitura será no capítulo de número 36. Tá certo? Glórias a Deus. Aleluia. Essa será a leitura de amanhã, dia 11/12. Vai marcando aí. Não sei se você está marcando, tá certo? Eu estou marcando aqui para nós sabermos quando começamos e quando iremos concluir a leitura toda da Bíblia. E nós iremos conseguir essa façanha lendo a Bíblia diariamente. É cansativo, é exaustivo, mas valerá a pena. Amém? E você pode ler a Bíblia com marcadores de texto, caneta, para ir parando, marcando, não tem problema. Ok? Senhor Deus, muito obrigado por mais uma vez conseguirmos ler a Tua palavra. Que o Senhor continue derramando essa graça, essa força. É um grande desafio e nós temos pela frente, Senhor amado, ainda, ó Deus glorioso, 64 livros, Pai, para podermos ler. Que o Senhor nos ajude nessa empreitada, que o Senhor seja conosco. Abençoa amanhã, à tarde, o período da noite, o período da madrugada desse homem e dessa mulher. Que agora nessa noite o Senhor dê a eles descanso, sono profundo, restaurador. Restaura o corpo deles enquanto dormem, restaura a fé, a confiança, restaura, Senhor, a essência espiritual, do ser espiritual, que ao acordarem, desperte-se não apenas o homem físico, mas desperte-se também um homem espiritual, para que possamos entender a Tua palavra, a Tua voz e entregar a Ti a primícia do nosso dia, com oração, com adoração e louvor. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, um beijo, até o nosso próximo Lendo a Bíblia diariamente. Deus abençoe.